Oi pessoal, tudo bem? Hoje, atendendo às expectativas, nós vamos começar a apresentar para vocês a história de São Jorge. Pessoal, assim como eu fiz no vídeo de Chiquinha Gonzaga, eu vou fazer a trajetória de São Jorge em 3 vídeos menores que eu achei que ficou mais confortável para vocês acompanharem o conteúdo, ok? Então, para São Jorge, a gente vai fazer o seguinte: no primeiro vídeo, eu vou apresentar para vocês de maneira rápida o contexto das tensões que estavam acontecendo entre o Império Romano e o movimento cristão que estava nascendo e se fortalecendo, né, nessa época. Uma coisa importante da gente perceber que São Jorge, a tradição vinculada a ele, é diretamente associada a esse período, onde o Império Romano, com uma justificativa política e de receio de perda de importância da figura imperial, passa a perseguir os romanos. São Jorge, ele viveu provavelmente de 275 a 303. Nesse período de vida de São Jorge, o Império Romano estava governado, principalmente na sua fase adulta, melhor assim dizendo, por um imperador chamado Diocleciano, que governou Roma de 284 a 305 depois de Cristo. Qual que era a grande característica desse imperador e deste período? Depois da morte de Cristo, alguns séculos antes, aí a gente está falando do período de São Jorge, no final do século III e começo do século IV, mas desde a morte de Cristo, no ano 33, Roma gradativamente começa a sentir uma perda de prestígio das estruturas que mantinham o império. O que eu quero dizer com isso? O crescimento do Império Romano, ele se deu por 2 razões principais. Primeiro, a política de domínio que os romanos faziam. Então, como é que era desenvolvido isto?
Quando Roma chegava numa cidade, o exército romano, né? Quando o exército romano chegava numa cidade, eles procuravam dominar a cidade pela força, pela cultura e principalmente pela cultura, quando chegavam em novos territórios, certo? Isso é importante a gente ter em mente para entender esse contexto que vai formar o período biográfico de São Jorge. Ok. Mas em um determinado momento, principalmente do ano 200 para frente, o Império Romano, por essa razão, de desenvolver uma política de conquista, vamos dizer assim, gera uma consequência muito grave, que o território, aos poucos, vai ficando cada vez maior e cada vez mais difícil de se administrar. Quando Diocleciano assume o poder em 284, o Império Romano já passa por uma série de dificuldades administrativas. Em qual sentido? Os valores culturais de Roma já não são suficientes para manter as populações do Império sob controle. Então, qual que é a consequência desse processo de perda de prestígio e de domínio cultural? Quando os imperadores romanos, principalmente Décio e depois Diocleciano, percebem isso, qual a mentalidade que se procura desenvolver, qual política na realidade, né? Uma forma de resgate da cultura romana com seus deuses, porque é importante a gente lembrar que a cultura greco-romana, né, ou seja, que vem da Grécia e de Roma, é aquela que a gente é bem conhecida de todos nós, aquela que é caracterizada pela adoração de vários deuses, que os deuses têm influência na atividade diária das pessoas, que precisam dos deuses para conseguir o equilíbrio da sociedade. E este período de Décio, depois de Diocleciano, se consegue perceber uma tentativa de aniquilamento do cristianismo, que nesse período passa a ser, de acordo com a visão deles, e principalmente de Diocleciano, uma grande ameaça para o Estado romano. Porque um dos elementos que dava estabilidade do Império Romano era, inclusive, a crença de que o imperador também fazia parte desse conjunto de deuses. Então, ou seja,
o cristianismo, em última análise, era uma ameaça concreta à autoridade imperial. Nesse período de tensões é que São Jorge aparece como um soldado que vai se converter ao cristianismo e se tornar uma peça incômoda. No próximo vídeo, pessoal, eu vou tentar expor para vocês um pouco da biografia de São Jorge e um pouco da morte dele e também a influência dele no cristianismo. Por que a devoção de São Jorge foi tão forte no cristianismo? E vou dizer uma coisa para vocês, tem uma explicação para esse termo. No passado foi, tá bom? Mas até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Fiquem com Deus e até a parte 2. Grande abraço, pessoal. Cuidem-se.